Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe. Hoje é um dia especial, no qual o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas e tem nos abençoado, nos permitido viver mais um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Queridos, vamos comentar dentro de alguns minutos a vida de um dos grandes personagens da palavra do Senhor, filho de Jacó, neto de Abraão. Vamos meditar um pouquinho sobre o filho favorito do seu pai, Jacó, na qual o seu nome era José. José era primeiro filho de Jacó, do seu grande amor da vida dele. Então, ele amava esse filho de uma maneira muito intensa. Com tudo que ele tinha de melhor, ele dava para esse filho. Tinha um tratamento diferenciado esse filho. E em tudo que José fazia, seu pai Jacó guardava no seu coração. E todas as palavras que Deus dava de revelação para José, Jacó guardava no seu coração. José, devido a ser o filho predileto do seu pai Jacó, isso trouxe consequências para a vida dele. Seus irmãos começaram a olhar para ele com um olhar diferente, com um olhar de perseguição, de ódio. E por várias vezes os irmãos dele tramavam contra a vida dele, tramavam ciladas, tramavam o que eles iriam fazer com ele. E Deus falava com Jacó, com José, em sonho. E quando ele sonhava, os sonhos dele provocava ira nos seus irmãos, provocava ódio na vida deles, porque os sonhos que Deus tinha para José eram muito grandes. E enquanto seus irmãos, Deus não tinha um plano de revelação para a vida deles, eles não tinham sonhos, apesar de eles serem homens e mulheres de Deus no futuro, ser um povo escolhido, as tribos escolhidas de Israel, mas naquele momento Deus estava falando com José. Então, talvez não fique com raiva com quem Deus está falando, que está ministrando, está contando sobre a sua vida, pois você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e no futuro você vai entender qual é o propósito de Deus, que muitas das vezes parece que Deus não fala com você. Talvez você olhe e não ouve a voz de Deus, permanece em silêncio, mas Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E naqueles dias, quando ele se levantou e contou para os seus irmãos que Deus tinha mostrado para ele 11 feixes, e esses feixes se curvavam diante do feixe dele e se dobravam, e eles ficavam com raiva. E quando via o irmão dele, ele falava: você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Você acha que você vai ser o nosso Senhor? E outro dia ele teve um sonho, e o sol e a lua se curvavam diante dele. O pai e a mãe se curvavam diante deles, e as estrelas, as 11 estrelas, se curvavam diante dele. E os irmãos mais uma vez se iraram e falaram: vamos matá-lo, vamos tirar a vida dele. Mas todas as coisas que os irmãos deles tramavam contra a vida dele seriam para o futuro glorioso na vida de José. Mas nem sempre nós entendemos esse propósito de Deus nas nossas vidas quando nós estamos passando aquele momento de dificuldade, de perseguição, de angústia, de sofrimento, porque nós achamos que isso não iria nos acontecer, que tudo correria tudo bem, que nós não teríamos perseguição, não teríamos
lutas, dificuldades horríveis, não seríamos presos, não seríamos jogados em cisterna, não seríamos escravos. Nada disso faz parte dos nossos planos e não fazia parte também do plano da vida de José. E não muito menos fazia parte do plano de seu pai Jacó para a vida dele. Então, muitas das vezes, Deus nos surpreende com situações que nós não imaginamos, que nós não projetamos para os nossos futuros. Mas Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Após a provação, após a dificuldade, após a prova, Deus tem um local de descanso, Deus tem um local de refrigério, um local maravilhoso para a sua vida. O difícil é quando essa luta vem, o que eu aceito, o que eu faço com ela. Primeira prova que José passa, que seus irmãos, quando o seu pai pede para ele, olha, vai lá, leva comida para os seus irmãos, e os irmãos deles veem José chegando de longe, e quando José está chegando de longe, eles já tramam contra a vida dele. E quando José chega, e eles pegam José, mas um dos seus irmãos fala assim, não vamos matá-lo, vamos conservar a vida e vamos deixar ele naquela cisterna ali. E ele é colocado dentro de uma cisterna e um dos seus irmãos vai cuidando dele com água e pão. Primeira prova que José passa é essa: sair da casa do pai, onde ele tinha de tudo, onde ele tinha do bom e do melhor. De repente ele vê ele num local ser jogado em uma cisterna, onde não tinha uma cama para ele deitar, não tinha um lençol para ele cobrir, não tinha uma cobertinha para ele cobrir, não tinha um travesseiro, não tinha nada, não tinha uma refeição decente, não tinha comida. E ele começa a passar aquela prova. Só que com tudo que nós aprendemos, que mesmo ele estando na prova, mesmo ele estando dentro de uma cisterna, ele permanecia em silêncio, orando e buscando a presença do Senhor. Primeiro ponto de sucesso das nossas vidas, que em meio à prova, não se desanime. Em meio à dificuldade, continue crendo, continue acreditando. Deus é maravilhoso e Ele tem uma vitória para você. Ele estava sem comida, estava sem bebida, estava sem a sua casa, estava sem sua cama, estava sem seu pai, estava sem sua mãe. Não tinha nada. Ele só tinha o Senhor Deus do céu e da terra que estava com ele. E quando ele estava naquele momento, naquele angústia ali, mas ele continuava fervoroso, crendo nas promessas de Deus para a vida dele. Traga a memória, busque lá na sua mente o que Deus te projetou, para que Deus te fez, para que Deus colocou você nessa terra, para que Deus te deu uma palavra de promessa. Não importa a situação que você está passando, se você tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, ela vai dar certo, vai acontecer na sua vida. Faça igual Josué, se acalhe um pouco, fica quietinho, caladinho no seu canto, mesmo se você está na prova, está diante da dificuldade, dobre seus joelhos, curve a sua cabeça. O nosso Deus, Ele permanece fiel, aquele que te prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir a palavra que Ele te prometeu para a sua vida, vai dar tudo certo, Ele vai te honrar, Ele vai fazer a diferença. Queridos, vamos continuar essa palavra amanhã. Que Deus te abençoe e te dê grande vitória em nome do Senhor Jesus.